Deslizamento na Serra do Mar, árvores caindo em Campinas, chuvas e secas cada vez mais intensas. O que esses eventos têm em comum e por que estão se intensificando? Para Ailton Krenak, o transtorno ambiental decorre de uma forma de ver a natureza como mercadoria e do descolamento do ser humano com as outras formas de vida na Terra. Olha, basta raciocinar para a gente ver que a equação entre o que a vida e a natureza, a Terra, nos dá e o que a gente saca, está desigual. Krenak, uma das maiores lideranças indígenas do Brasil, intelectual e ativista ambiental, esteve na Unicamp em março para uma conferência. A Europa, durante muito tempo, gente, a Europa não tinha guerra. Já haviam até tirado do repertório a ideia de uma guerra interna na Europa. A guerra era na periferia do mundo, na Europa não. Imagina a decepção dos finlandeses, noruegueses, holandeses, ver a guerra no quintal da casa deles. Em entrevista para o Jornal da Unicamp, ele fala sobre eventos extremos, economia, política e aponta: situações extremas ligadas com o clima vão nos obrigar a repensar como habitar. Esses eventos eles estão interligados, só que alguns são apavorantes e outros são assimilados. O terremoto na Turquia, por exemplo, foi assimilado. Apesar de toda a tragédia, a dramaticidade de um terremoto, teve gente que falou, não, é porque eles constroem os prédios deles com uma tecnologia precária, porque se eles fizessem de concreto e ferro, não caía à toa. Isso é uma desculpa, parecida com a desculpa de cortar as árvores. São desculpas. Quando a gente consegue desenvolver uma visão sistêmica sobre esse evento das mudanças climáticas, a gente consegue entender algumas situações que envolvem a decisão de manutenção da infraestrutura, o cuidado com a cidade, a arborização da cidade, a criação de jardins e outras escolhas que nós fazemos sem levar em conta o que vai acontecer depois. E é claro que essas coisas estão todas ligadas, inclusive, com a nossa escolha de viver em metrópole. Dizem que São Sebastião inchou, que muita gente que vive em São Paulo resolveu comprar casarões ou construir casarões na Serra do Mar. A serra não é para isso, ela desmorona. São encostas. A outra coisa que acontece muito no nosso país, principalmente aqui no Sudeste, é que quando chove muito, é uma série de tragédias. Mas isso já foi integrado como chuvas de verão. Não, é que no verão chove muito, o pessoal constrói nos barrancos e a casa cai. Esses eventos que já estavam naturalizados para quase todos nós, que a partir de uma situação local com as árvores que começam a tombar e de repente a prefeitura decide, é só fazer a poda das árvores que o problema está resolvido. Ele está sendo naturalizado assim como os outros eventos. Nós estamos vivendo dentro de uma experiência em que as chuvas, as situações extremas ligadas com o clima vão nos obrigar a repensar como habitar, como morar. Houve um reclame muito grande acerca da necessidade do Brasil pensar moradias. Pensar, por exemplo, como é que as pessoas que moram pendurado em lugares que vão, com as chuvas, sofrer dano, como é que pode resolver isso? Aí já estão dizendo que tem que fazer um planejamento urbano, que
que tem que resolver questão de saneamento, mas isso é um problema velho. Ele não nasceu agora, não foi nessas chuvas. Ele é uma falta de planejamento e de uma disposição dos nossos administradores urbanos, daqueles licenciamentos, de pensar a qualidade de vida, de pensar a qualidade ambiental como coisas que são articuladas. Quando a gente consegue atinar com um pensamento sistêmico, tanto o fato de uma árvore despencar sobre os automóveis e as pessoas nas chuvas, e que é explicado assim, com simplicidade, tipo, não, é porque as árvores estão velhas. Mas é que nós estamos mesmo vivendo uma situação de transtorno ambiental. O tempo inteiro a gente deveria estar prevendo novas adequações, senão a gente vai continuar tendo surpresa, que vai desde cair uma parte da Serra do Mar em cima de São Sebastião, até cair as árvores aqui em cima de uma casa, de uma via pública, matar pessoas. A gente não pode naturalizar isso e dizer, não tem mudança climática. Nós sabemos que a ideia de negar os eventos climáticos faz parte da dinâmica de toca a vida. Isso é um problema que passa logo, vamos seguindo. A gente não pode fazer uma transferência de um modo de viver sustentável, habitar a terra com cuidado, se reproduzir em outro ambiente onde o descuidado já está presente. As nossas cidades, elas são inviáveis. E nós não queremos pensar nisso, a gente quer deixar ela continuar existindo e se expandindo. Primeiro é uma cidade, depois vira o entorno da cidade, depois vira uma área contínua. Daqui a pouco São Paulo e Campinas vai ser uma megalópole. E o que nós estamos fazendo para isso não acontecer? Eu tenho muita dificuldade de viver num mundo de concreto. E as nossas cidades, elas estão produzindo um mundo de concreto, onde as árvores não têm mais lugar. A cidade tem, a árvore não. E quando eu falo do modo de habitar dos Guarani, que estão ali na Serra do Mar, né? Esse bioma da Mata Atlântica, que os Guarani chamam de Inhirê. A compreensão daquele ecossistema em si é um lugar que produz oxigênio, umidade, floresta. Isso é aquele ecossistema. Quando você começar a erguer prédio ali dentro, você vai começar a criar confusão. E não adianta botar culpa no prédio. Somos nós que escolhemos, ou habitamos um lugar saudável, ou criamos ambientes artificiais para a gente continuar imune, né? Sem chuva, sem perturbação, ambiente controlado. E isso são as nossas cidades. Viver na cidade é isso. Quase que é um contraponto entre você viver ao gosto da natureza e querer viver ao seu gosto. Se você vai viver ao seu gosto, você vai ter que aguentar as intempéries depois. Nós estamos nesse encaixe onde ou todos se salvam ou todos se danam. Há muito tempo, nós passamos a observar a água como recurso. Os nossos avós, os nossos antepassados, não precisa ir muito longe, não. Seu bisavô, seu avô,
o meu, eles não imaginavam que um rio era um recurso. Eles entendiam que um rio é um organismo. Ele tem dinâmica, ele tem enchente, ele tem vazante. Aí eles descobriram que podiam fazer barragens para controlar a dinâmica das águas. Depois eles descobriram que eles podiam explorar essa dinâmica, desde fazendo hidrelétricas e outros usos, e ultimamente um uso intensivo na atividade industrial e na atividade da agricultura também comercial. Se nós estamos precisando dos rios e do uso da água de uma maneira intensiva, vai chegar uma hora que a água vai acabar como um bem disponível, comum para nós todos. Ele vai passar a ser uma commodity, ele vai passar a ser uma coisa privada. Eu já participei de um movimento há mais de 20 anos atrás contra a privatização da água. Mas é uma tendência, de vez em quando volta essa tendência. Eu me lembro que no governo passado houve uma movimentação da Coca-Cola, da Nestlé e de outras corporações para conseguir se apropriar do aquífero Guarani, que é um dos últimos reservatórios de água significativo que ainda não estava sendo apropriado. No meio do caminho eu fiquei sabendo que estão fazendo retirada de água do aquífero de maneira clandestina, construindo poços artesianos, e já estão contaminando a água do aquífero. Quer dizer, nós estamos contaminando as águas de superfície, as águas dos córregos, das nascentes. Muitas nascentes já desapareceram, além da violência de tapar os córregos e tapar as águas no perímetro urbano, na área urbana. Os rios ficam todos debaixo da pista, naturalizados. Nós também estamos atacando agora as águas subterrâneas. Isso é muito grave. Quer dizer, a gente não tem limite. A gente não tem um parâmetro sobre o que nós podemos movimentar como mercadoria e o que precisa ser preservado como patrimônio natural, bem comum. A própria ideia de bem comum está cada vez mais esmaecida, porque a ideia proprietária, particular de tudo, ela pega as águas, o solo, os espaços todos, e vai reduzindo muito o nosso próprio contato com aquilo que a gente chamava de natureza, né? Agora a gente está produzindo uma outra natureza, impregnada da nossa própria engenharia, né? Da nossa mexida na terra. Nós estamos agora dentro de um dilema, que é o de viabilizar a governança no sentido político e os compromissos que essa viabilidade implica, a própria composição do governo. A gente saúda a experiência de ter conseguido criar uma proposta alternativa ao passado recente, mas ela não é ideal, ela vai ter que conjugar os prejuízos com as soluções. É assim que eu estou vendo. Ao mesmo tempo, embalar uma narrativa de compromisso socioambiental e implementar os interesses econômicos, que são contraditórios com a proposta, por exemplo, de uma economia mais equilibrada, de baixo carbono, né? Se a ministra Marina Silva quer uma economia de baixo carbono, ela vai ter que convencer os colegas ministros dela que querem bombar o agronegócio. Ou os outros setores que querem que a mineração seja regulamentada.
Nessa história de regulamentar a mineração, tem gente que quer, inclusive, regulamentar o garimpo. São coisas incompatíveis. Os rios estão poluídos com mercúrio. E o garimpo deveria ser banido da Amazônia. O presidente disse que não vai ter garimpo em terra indígena. Mas o garimpo em qualquer lugar deveria ser posto em questão. Não tinha que ter licenciamento para garimpo nenhum. Pelo contrário, tinham que suspender as licenças, que já são muitas, para abrir novas frentes garimpeiras na Amazônia. Isso aí já é uma contradição de cara, já está posta. E outras vão aparecer ao longo dos próximos anos, que vai ser um desafio muito grande para esse governo, composto com várias frentes, possa seguir até concluir um mandato com o mínimo de cumprimento das promessas feitas para eleger o governo, né? Agora mesmo nós ouvimos que no planejamento desse período de governo agora foram eleitas algumas prioridades com relação a saneamento, a ideia de meio ambiente e a ideia de infraestrutura. Estão dizendo que vão melhorar, ampliar os investimentos em infraestrutura. Você não tenha dúvida que vão implementar novas redes, malha viária, que vai estar conectada com essa coisa das hidrovias, que eles vão restabelecer de novo a ideia de uma infraestrutura voltada para escoar produtos de algumas regiões, como o Pantanal, por exemplo, mas também do Cerrado todo. Provavelmente chegando até o Tapajós, né? Porque a gente sabe que aquela região da Amazônia também está no mesmo desenho de infraestrutura, ferro-grão, essas coisas. Então, minério e grãos parece que vão ser o que vai ditar a infraestrutura que implica em alinhamento do corpo d'água, as bacias hidrográficas, tudo isso sendo já incorporado como serviço. Pensando no Brasil no contexto amplo da América Latina e global, o Brasil não tem opção. Ele é um país mega diverso, ele tem muita água, tem muita floresta, tem muito território, e são todos acervos que vão sofrer assédio para virar mercadoria, para entrar no mercado. Eu já ouvi mais de um especialista dizendo que agora é a hora do Brasil se inserir com relevância no mercado de carbono, nos serviços ambientais, e a própria ministra Marina Silva diz que é favorável a pensar um programa amplo para a Amazônia, que ela chama de bioeconomia. Articular tecnologia, investimento e uma espécie de nova colonização da Amazônia, com novos instrumentos. Porque teve uma, né, no século XX, que todo mundo reclama que ela foi insuficiente, que ela não conseguiu promover bem-estar social, não conseguiu promover acesso para a população da Amazônia a serviços essenciais como saneamento, saúde, alguma qualidade nos centros urbanos de vida. A precariedade seria por falta de investimento. E isso justifica, numa boa, a predominância de um cálculo econômico em desvantagem do meio ambiente, entendeu? Quando você pensa em bioeconomia para desenvolver a Amazônia, você está propondo recolonizar a Amazônia. Será que daqui a 20, 30 anos
a gente não vai ser julgado por isso? 20, 30 anos esses caras queriam botar bioeconomia na Amazônia. Esse episódio envolvendo o ex-ministro Jarbas Passarinho, com muito poder político, com muita influência em vários governos, pensar a personalidade, não só o vulto político, mas a personalidade. Quando, no final da ditadura, os militares diziam que os indígenas que viviam em região de fronteira no norte da Amazônia tinham que ser vigiados, que eles eram um perigo para a segurança nacional, o Jarbas Passarinho se opôs a esse argumento e disse que os Yanomami, habitando na fronteira do Brasil com a Venezuela, era uma garantia para a soberania brasileira naquela região, porque eles viviam lá há 2000 anos. E foram eles que fizeram aquela região ser Brasil. Foi o ministro Jarbas Passarinho que falou isso. E foi ele também um voto decisivo para que no governo do presidente Collor fosse feito o decreto de demarcação da terra Yanomami. O Jarbas Passarinho foi decisivo para dizer que os Yanomami tinham direito a esse reconhecimento e que eles eram um elemento decisivo para que aquela fronteira fosse brasileira, assim como os outros povos indígenas que estavam na Raposa Serra do Sol, aqueles que estão na fronteira com a Guiana. E é interessante olhar as várias facetas de uma personagem dessa, para não ficar fazendo só um jogo branco e preto, né? Eu não tenho nenhum motivo para fazer a defesa de uma homenagem a uma pessoa como ele, a um personagem público como ele, a não ser o fato dele ter honestidade intelectual. E se ele pudesse explicar para a gente que durante a ditadura ele estava imerso naquela vida política porque ele achava que ele podia evitar genocídio. 50, 60 anos depois, tem muita gente que resgata um sujeito que viveu lá na Alemanha ou na França durante o nazismo e que salvou milhares de ciganos, judeus, pessoas que seriam exterminadas pelo nazismo, mas as pessoas, alguns deles estavam vestindo uma farda. E eles estão sendo lembrados como pessoas que fizeram bem para a humanidade. Às vezes a gente se apressa muito em julgar os personagens históricos. Uma outra personagem que viveu a mesma época, que se distingue de maneira diferente, foi o senador Severo Gomes. Ele foi ministro da Indústria e Comércio do Geisel. Mas todos nós gostamos do Severo Gomes, porque ele conseguiu se distinguir como um cidadão que era capaz de discordar daquilo publicamente. A estratégia dele era discordar publicamente, tanto que ele largou o Ministério da Indústria e Comércio e foi cuidar da vida dele, foi ser senador, ajudou muito na campanha para a demarcação da terra Yanomami. Aí, de frentes diferentes, 2 ex-ministros da ditadura ajudaram a demarcar a terra Yanomami. De certa maneira, a questão Yanomami e a questão indígena é um paradigma para a gente saber quem são esses personagens, né? O Collor, por exemplo, ele sofreu um impeachment, mas ele foi o único presidente que teve coragem de assinar o decreto de demarcação da terra Yanomami.
Nem o Sarney, nem o Fernando Henrique, nem nenhum depois deles. Viu? Quem tem menos de 50 anos passou por uma experiência de formação formativa, seja na escola pública ou na escola privada, para instituir uma personalidade, um indivíduo, e se equipar com conhecimento para competir. Ali pelos anos 90, todo jovem que estava saindo das universidades era estimulado a concorrer e subir num pódio, ficar lá em cima. Tinha inclusive a produção daqueles IUP, que os jovens de 30 anos estavam ricos. É dessa turma que veio esses donos do Facebook. É dessa turma que veio esses caras, tipo o dono da Tesla. Esses caras, eles foram bitonados, eles foram acelerados para ter sucesso. Alguns conseguiram se sobressair e são donos do mundo. Mas a grande maioria deles só ficaram com a ideologia da mercadoria. São eles que vendem planos de vida, plano de seguro, plano de tudo. Mas se ele tivesse sido bem sucedido, ele nem estava vendendo isso. Ele estava vendendo o planeta. Então a gente podia dizer, ainda bem que nem todos conseguiram. Se todos tivessem conseguido, a gente estava frito. Se isso foi educado, se isso foi treinado, 3 gerações de pessoas para pensar desse jeito, imaginar uma manobra de sair do mundo da mercadoria, respirar e pensar, vou buscar outra maneira de me realizar, seria apostar numa alternativa que ainda é muito residual, de pessoas que foram bem-sucedidas no mundo da mercadoria, por isso, inclusive, criaram base financeira para sair dos grandes empregões em Washington, em outros países, em outros lugares, e morar na Serra da Mantiqueira. Eu conheço um punhado. Outros que foram morar no litoral sul da Bahia, no Nordeste, na Amazônia, porque agora querem viver outro tipo de experiência que não é da mercadoria. Mas você está vendo que eles tiveram que se capitalizar para poder fazer isso? Eles continuam cumprindo aquilo que Conceição Evaristo falou. Eles também acham mais fácil acabar o mundo do que acabar o capitalismo. Eles se beneficiam disso. O que é interessante é como nós nomeamos as coisas. Por que a gente continua a chamar a ciência de academia? A gente deveria buscar outros termos para a gente nomear esses espaços de produção de conhecimento e que resulta numa constante atualização, tanto do ponto de vista tecnológico, quanto daquilo que a gente chama de ciência. Ciência da saúde, ciência da terra. A gente podia ser mais naturalista. Eles investiram muito para que existisse uma ideia de uma academia separada da vida. Talvez a gente devesse recuperar o sentido de conhecimento, ciência, ao invés de ficar carimbando as coisas, como não, aquilo é academia. Eu acho que quem sempre fez ciência continua fazendo ciência. E se alguém não é daquele lugar
e consegue pensar e produzir conhecimento, ele também é um cientista. Confira também a edição 683 do Jornal da Unicamp em unicamp.br/ju.